Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui. Hoje eu estou pregando aqui no meu quarto porque minha mulher está assistindo um filme lá e eu não quero atrapalhar, né? A palavra de Deus tem que ser pregada, né? Mas a gente temos também que ter uma concordância, né? E quando você casa, você tem uma mulher do seu lado, você tem que respeitar o lado dela, né? Às vezes ela está fazendo alguma coisa que, seja na cozinha, seja no banheiro, seja fazendo uma faxina e você quer fazer uma coisa e você fala, pô, mas se eu for fazer vai atrapalhar, né? Então tem que ter concordância entre o marido e a mulher em todas as coisas. Por isso que quando há alguma fofoca, quando há algum dedo de seta que apontou na rua, poxa, eu vi seu marido ali conversando com a mulher. Eu vi a sua mulher ali conversando com um homem. Fofoqueiro, né? Fofoqueiro tem a língua comprida, então o casal tem que sempre sentar e conversar, né? Porque nós temos relatos e temos em nós mesmos, né, de um homem que ele foi desprezado, ele foi visto, sabe quando você compra uma rosa, uma flor, e ela começa a ficar desfigurada, porque você esqueceu de colocar água, um dia sim, um dia não, ela vai murchando, as folhas caem, ela começa a ficar feia, né? Começa a ficar descaracterizada, judiada, porque você esqueceu dela. Você comprou ela, viu ela bonita, né? Bonita, cheia de folhas, verde. Se ela for uma rosa amarela, uma rosa azul ou vermelha, a cor que for, ela vai se acabar, porque você esqueceu de cuidar dela, né? E assim é a vida da gente. Às vezes, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Você é homem, você é mulher, você é um jovem homem ou uma jovem mulher que já tem um entendimento do que é certo e do que é errado. Às vezes você fala assim, poxa, mas a minha vida está na lama, a minha vida está um horror, né? E você não... O erro está ali na sua frente e você não está vendo esse erro, porque você está pensando só nas coisas do mundo, que não tem nenhum proveito. Chega em casa, você que é casado, chega em casa, você fala assim, poxa, mas eu trabalho tanto, eu luto tanto, até um carro novo para minha esposa eu dei, né? Faço tanta coisa pelos meus filhos, eles me retribuem com pedras, né? Eu procuro fazer as coisas corretas. Aí chega um momento que você fala assim, eu estou com vontade de jogar tudo pro alto. Eu estou com vontade de separar da minha mulher, estou com vontade de deixar meus filhos, estou com vontade de fazer a minha vida do meu jeito. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada, porque quem instituiu a família foi Deus. Quem instituiu o homem foi Deus. Quem criou a mulher foi Deus. Quem dá pra gente um trabalho, pra gente poder reclamar dele, né? Quando eu falo reclamar, é porque aquele que hoje está desempregado e ele vê o vizinho dele todo dia saindo para trabalhar e chegando com um presente para a mulher, um buquê de rosas, chegando com uma bicicleta para dar para um filho, chegando com... Eu estou falando bicicleta pequeno, né? Mas pode ser um celular, pode ser até um carro para o filho também, né? O filho já tem uma maturidade e o outro fica só olhando. Esse é aquele que está esperando encostado no barranco, o mundo acabar, né? Ele morrer ali, né? Sendo que teve um homem que renasceu aqui na Terra, né? Ele já, desde a criação do mundo, quando o Espírito de Deus, como está escrito aqui no livro de Gênesis aqui está escrito o seguinte, está escrito assim, ó, no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo também 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia sobre as trevas, a face, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse momento aqui, nesse versículo 1 de Gênesis, Jesus, ele já estava ao lado de Deus. E está aqui na Bíblia, que tem gente que lê a Bíblia e passa por cima dessa passagem, né? Então aqui diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí você fica pensando assim, poxa, a terra era sem forma e estava sem forma. Assim, poxa, a minha vida está assim, pastor. A minha vida, eu só trabalho. Eu só trabalho e a minha vida não vai para frente. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não estou conseguindo. Às vezes eu chego em casa, preciso de um apoio da mulher, ela está com outros pensamentos. Eu vou conversar com o filho meu, ele está lá com o celular na mão, vendo umas coisas que não é aquilo que eu queria que ele visse. Minha filha está ali no tablet, conversando com as amigas, e eu estou jogado. Eu não sei se vou nem para a esquerda nem para a direita. Mas aqui diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha, eu tenho uma coisa a dizer para você, meu amigo, minha amiga. Todos vocês estão pegando esse vídeo. Você pode estar se sentindo assim, como o mundo, quando Deus o criou. Você pode estar se sentindo rejeitado. Você planejou sonhos para você, para sua esposa, para os seus filhos. Só que está faltando um diálogo, né? Está faltando sentar na mesa de casa. Um amigo meu diz essa palavra: deixar a vida de pastor. Deixar de comer arroz, feijão, salada e batata frita. E deixar a vida de pastor. E conversar. Você tem que conversar sempre, todos os dias, se possível, com a sua esposa, com os seus filhos, para que você veja se eles estão na mesma pegada que você. Se eles têm o mesmo pensamento que você. Porque uma mãe pode ter 100 filhos, mas nenhum é igual ao outro. Cada um tem um pensamento diferente. Como o homem é o chefe da casa, instituído por Deus na Bíblia, o homem é o cabeça da casa. O homem tem que primeiro, aí você pode ir lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 28, versículo 11, que está escrito, não, é capítulo 11, versículo 28. Lá está escrito assim: examine-se o homem a si mesmo. Então você tem que olhar no espelho, se olhar para dentro de você. Falar assim, poxa, eu tenho uma boa mulher, eu tenho ótimos filhos, mas eles estão pendendo para um lado que não é o lado que eu quero. Eu quero prosperar. Eu quero que a minha esposa venha me ajudar nessa luta. Eu quero que os meus filhos estudem, vão para a faculdade, se formem naquilo que eles querem. Ah, tem muito pai que fala assim, poxa, eu quando era jovem eu queria ser doutor, queria ser médico. Aí o filho nasce, a filha nasce, ele quer castrar o filho ou a filha, porque ele não foi médico, ele quer que o filho seja médico. Ele quer tirar o sonho do filho ou da filha, porque ele não foi, ele não conseguiu, ele se frustrou no meio do caminho. Então,
família se dispersa, cada um vai para um lado, no pensamento, né? Mas quando tem um diálogo entre pais, filhos e mulher, chega numa concordância. Tem uma outra palavra que esse meu amigo diz, pastor, ele é da Assembleia de Deus. Muitos anos ele prega na Assembleia de Deus. Ele fala assim, gente, meus filhos, minha mulher, vamos sentar na mesa. A partir de hoje, sabiá vai mudar de cantiga. Então, tem que sentar, tem que conversar. Porque Deus, quando ele fez o mundo, e o primeiro homem que ele fez, que foi o Adão, né? Ele, do barro, ele deu um sopro e fez o homem. Mas aconteceu do homem se debandar para o outro lado, né? Como está escrito aqui, ó. Tem duas passagens interessantes aqui. Tem a formação da mulher, que está escrito assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha, Deus ainda lhe deu o prazer a nós, nossos antepassados, a colocar o nome nos animais. E mais. Indo mais para frente um pouquinho, no capítulo 3, está escrito a queda do homem. Mas a serpente é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele morava no céu, ao lado de Deus. O nome dele é Lúcifer, né? Quer dizer anjo de luz. Mas ele viu que ele achou que ele poderia roubar o lugar de Deus. E aí Deus falou, não, aqui quem manda sou eu. Né? E está escrito assim, ó. Mas a serpente, que é o diabo, sagaz, que todos os animais, sagaz quer dizer mais astuto, sabe? Mais astuto, ele quer ser o mais esperto que todos. Ele acha que o povo de Deus é besta, é burro. Ele acha que o povo de Deus não tem o Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo. Você, pai de família, tem o Espírito Santo. Então você tem uma direção. Se seus filhos ainda não têm a idade de batismo, você já pode instruir eles na palavra, para que eles fiquem como Jesus, ele quer que nós sejamos, sabe como? Deixa eu só marcar essa palavra aqui. Jesus, ele quer que nós todos sejamos que nem a galinha. Sabe a galinha? Ela bota os ovos, choca os ovos, aí nascem os pintinhos. E os pintinhos ficam debaixo das asas da galinha. Pode ir um cachorro, uma raposa, até o ser humano mesmo. Pode tentar pegar o pintinho para você ver. Você vai receber uma picada. Jesus, ele quer que todos nós estejamos debaixo das asas dele. Sabe? Debaixo das asas dele. Para proteger nós. Assim é o pai de família. O pai de família, ele tem que sentar na mesa de casa todo dia, conversar com a esposa, com os filhos, explicar o que é certo, o que é errado. Projeto de vida, né? O projeto que ele fez para a família. Bom, eu vou trabalhar juntamente com a minha esposa, meus filhos estão na escola, mais para frente eu pretendo que eles vá para a faculdade, se formem. Tem pai que tem aquela história, né? Ah, eu não fui médico, meu filho vai ser médico. Eu não fui jogador de futebol, meu filho vai ser jogador de futebol. Fica castrando o filho.
Aí o filho cresce, se aborrece com o pai, com a mãe, não quer mais para a igreja que o pai e a mãe vai. E tudo começa a cair. Perdeu o controle. E quando você perde o controle de um filho, meu amigo, é dureza para... Tem um conserto, mas é dureza. Ainda mais se ele se misturar com os do contra, que gosta de usar droga, encher a cara de cerveja, de cachaça. Se ele se misturar com esses aí, você vai ter um grande sofrimento para poder consertar eles, né? Mas teve um homem, eu olhei aqui para vocês, está no livro de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o abraço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele. Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, diz o Senhor, Jeová dos exércitos de Israel, a todos vocês essa noite. Diz para mim, ele foi ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e
prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, Senhor com letra maiúscula, Deus, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque na iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos reto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Né? Continuando aqui. Esse é Jesus Cristo. Aqui é o Velho Testamento. Mas no livro de Isaías, o profeta já falava sobre aquele que viria, não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que sofrem. Né? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje em dia? Quantas mães não estão padecendo? Porque ela fala, poxa, eu tive meus filhos, minhas filhas, eu casei, né? Tive meus filhos, minhas filhas, mas um filho pensa de um jeito, uma filha pensa do outro. Eu vou para a igreja, meu marido não quer ir para a igreja. Eu faço campanhas, mas ainda está difícil. Eu digo à senhora hoje, mãe, a senhora acha que está difícil? Mas imagina um pai oferecer o seu filho por muitos pecadores, para que o mundo viesse a acreditar que Jesus veio à Terra para salvar o seu filho que está no caminho errado, a sua filha, para levar eles e o seu esposo para perto de Deus. Para perto de Deus, para acreditar que Jesus veio à Terra para salvar, para levantar o caído, para reestruturar a família. Para reestruturar a família. E assim, basta que você creia. Jesus, ele pregou muito no deserto. Ele até chegou a falar várias vezes. Muitos que me viram pregar, não creram. E muitos que não viram, que são hoje nós, creram e prosperaram. Hoje são donos de padaria, de restaurante, de quitanda, de academia, de empresas muito renomadas. A Pirelli é uma empresa grande, mas tudo foi elaborado lá atrás. Se ele é rico hoje em dia e faz um produto que todo mundo tem que usar. Qual é o carro que não vai andar sem ter roda, sem ter pneu? Precisa de pneu, né? Quando a Pirelli foi fundada, há muitos anos atrás, outras empresas, outros empresários falou, poxa, a Pirelli faz pneu, com o nome, com o slogan Pirelli, mas eu também posso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o mesmo maquinário que eles, com o mesmo produto, e fazer um pneu com outro nome, como tem vários nomes nos pneus de carro, não tem? E assim sucessivamente, tem muitas empresas que fazem pneu, como a Pirelli, né? Pode até ter gente que fala assim, mas o pneu da Pirelli é melhor que o pneu do concorrente. Por quê? A Pirelli faz pneus para a Fórmula 1, para Stock Car. E tem muitas empresas concorrentes que correm na Fórmula 1, que correm na Stock Car, em outras modalidades,
que usa outros pneus de outras marcas, que são o mesmo pneu. É como um remédio. Você vai na farmácia, o médico passa uma receita de um remédio. Aí chega lá, o farmacêutico fala, olha, eu tenho esse remédio aqui, mas é um outro laboratório. Mas é o mesmo remédio. Assim é na vida. Quando você chega na sua casa e vê que está tudo uma bagunça, você fala assim, poxa, eu vou orar. Eu vou me achegar a Jesus, porque ele não veio no mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E hoje, véspera de feriado, eu tinha programado viajar com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, e cada um se demandou para um lado. Por quê? Porque faltou aquela conjectura, sabe? Você, pai, é o espelho. Você, mãe, é o espelho. Seus filhos eram para estar como Jesus quer que todos nós estivemos, debaixo das asas dele, protegido. Então, se você hoje está passando por uma luta e acha que a sua família está desgarrada, procura sentar na mesa de casa, conversar com eles, perguntar para o filho, como é que está a sua escola? Qual o seu projeto de vida? Ah, pai, o meu projeto é ser engenheiro. O senhor queria que eu fosse médico. Não, meu filho, você vai ser aquilo que está no seu coração. Se você quer ser engenheiro, você vai ser engenheiro, eu te apoio. Então, minha filha, e você? Olha, pai, eu quero ser veterinária. O senhor queria que eu fosse uma cirurgiã, né? Mas eu vou ser veterinária. Glória a Deus, minha filha. Continua. Deus proverá. Glória a Deus. E assim é a vida. Assim é a vida. É a vida. Eu estou orando aqui por Thelma, Frank, Wagner Braga, Julie Braga, Pedro Braga, Bismarck, meu irmão na fé. E está no coração aqui, ó. A esposa, a filha, familiares, funcionários, o Orlando e família, o Marcelo e família, o Ricardo Carlos dos Santos e família, o Raimundo Carlos dos Santos e família, o Ednei e família, Amanda, Melissa, Priscila, Rafael, Marlene, Valdélia, Andresa, Rose, Andréia, família Doréia, advogada Thelma Cristina, Cícero Torres, Toton e Paulinho, Fábio Leal dos Santos, Edson Leal dos Santos, seu Oswaldo, empresário, Deus proverá, seu Oswaldo. Oswaldo, meu primo, a lanchonete do Garotão, seus funcionários, sua esposa, seus filhos, Deus proverá. Tem que acreditar, né? Maurício Braga, a Ribamar, taxista e família. O Gladson, taxista e família. O André, taxista e família. Glória a Deus, hein? Seu Germano e Dona Rosa. Meus vizinhos aqui, agora eles mudaram daqui porque o seu Germano precisa estar num prédio que tenha elevador. E eu sei que tá. Deus abriu a porta e o senhor conseguiu um prédio que tem elevador, seu Germano. O senhor não precisa mais descer escada. Agora o senhor desce por elevador. Olha como Deus é bom, né? Glória a Deus. Aleluia. Sinto falta do senhor aqui. Da minha janela, eu vi o senhor fazendo exercício na sua janela. Glória a Deus proverá. Aleluia. Tem também aqui o Carlos Sansão, o Afonso, o Erison, a Maria, o Edmilson, tem o pastor João Henrique Palharim, suas pastoras, seus pastores, missionárias, diaconisa, diácono, obreiros, obreiras, glória a Deus, hein? Tem também o missionário R.R. Soares, tem o pastor Ideraldo Palharim, tem o pastor Luiz Boy, tem o pastor Alexandre, bispo Diego Coutinho, bispo Carlos Quintanilha, bispo Tairone, bispo Luiz Casalec, bispo Enior, bispo Josivaldo Batista, bispo Andrade, pastor Paulo, pastora Aline Barros, pastor Éder Soares, pastor Lucas, irmã Miriam, Daniel, Keila, pastor Gilton Dourado. A irmã Miriam, ela é missionária, ela já é avó, uma abençoada de Deus. Pastor Gilton Dourado, Valdir, Zurita, Maria Baiana, Gil Iato, seu Rubens, continua orando que a sua bênção está chegando, não desiste, seu Rubens, Deus proverá.
Dona Josefa e família, Jaime, Nice, Zé, Gilmar, Juvenal, Célia, Leonice, Tânia e marido, missionária Neuza, Ana, Joel, Adgudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca e Gael. Doutor Galiano, médico de olhos, glória a Deus, hein? O Lagoa e Moisés. Pastor Rogério, Pastor Raimundo Santana, Djalma e família, Landinho e família, Dai e família, um irmão lá da Rua 11, na Zona Sul. Aires, Paulão, Chicão, Terezinha, Nilson, Rogério, Ramaciotti, Nicinha, Artuzinho, Bel. A Bel trabalha no Garotão. Ela trabalha no Garotão, glória a Deus. Tem também aqui a obreira Matilde, que tem uma floricultura aqui próximo do cemitério aqui, ó. Glória a Deus. Seu Farias, Perituba, o Marcelo, e os senhores e as senhoras dos asilos, que não podemos esquecer nunca. Filhos cabeça fraca. Os filhos nasceram, o pai criou, mas quando o pai passou dos 80 anos, eles acharam que o pai não serve para nada, né? Então, jogaram no asilo, estão lá. Mas Deus não se esquece de vocês que estão nos asilos e que vê as mensagens no YouTube. Eu estou orando por vocês em todo tempo, como os índios aqui do Pico do Jaraguá, da Amazônia. Deus proverá. Os que estão encarcerados, os hospitais, aqueles que estão lá entubados, aqueles que estão entrando mulheres estão entrando em parto nesse momento, ou um cidadão, uma cidadã que está fazendo uma cirurgia agora, nesse momento. Deus proverá. E você que está indo viajar, você está indo viajar? Eu oro para que o seu automóvel, os pneus estejam bem, o freio esteja bem, o óleo esteja bem, o tanque esteja cheio, né? E oro também para que o cinto de segurança, não se esqueçam de usar o cinto de segurança. E outra coisa, você que não é crente, eu vou tomar uma latinha de cerveja na saída que não vai fazer mal. Vai fazer mal, não beba. Quer beber? Deixa chegar no destino que você vai. Chegar lá, você pode encher a cara. Não vai te fazer bem. Vai estragar o seu fígado, a sua saúde, mas deixa pra lá. Você está no carro com a sua esposa, com os seus filhos, até com um amigo dos filhos. Então, deixa para beber lá. Eu estou orando também pelo nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa, seus filhos, pelo prefeito, Ricardo Nunes, pelo governador, eu fugi até o nome do governador agora aqui, mas pelo governador, pelos deputados federais, estaduais. Estou orando para que nós venhamos ter um mundo melhor. Eu lembrei de um amigo aqui agora que eu converso com ele às vezes, não é sempre. Ele faz o jornal de manhã cedo na Rede Globo. É o Rodrigo Bocardi, que agora deve estar dormindo, né? Amanhã é feriado, mas acho que amanhã ele não vai trabalhar, né? Eu acho que ele está de folga. Mas se ele estiver trabalhando também, estiver em casa agora com os filhos, com a esposa, que Deus abençoe seu sono, Rodrigo Bocardi. Conheço muita gente ali na Rede Globo, na Rede Record. Conheço gente no SBT, na Bandeirantes. Mas eu conheço Jesus Cristo. Eu conheço Jesus Cristo. E peço agora, em nome dele, que ele venha abençoar cada um de vocês. O comerciante, os médicos, os asilos, as aldeias dos índios. Aquele que está saindo para viajar agora. Que Deus seja que Deus guie você até o seu destino. Pois Ele vai guiar. Se você estiver com Ele no pensamento, Ele vai te levar até o seu destino. Seja aonde for. Seja você crente ou não crente. Se você falar, Deus, esteja na minha frente, Ele vai estar. Tenha paciência. O trânsito, ainda mais à noite, é muito perigoso.
Mas se Deus estiver no controle, tudo já deu certo. E que o Senhor venha abençoar os hospitais, aqueles que estão entrando, as mães em parto agora, aquele que está entrando para fazer uma cirurgia, aquele que sofreu um acidente, mas Deus proverá. Oro pelos pais, pelas mães, pelos irmãos, irmãs, senhores e senhoras que se encontram lá na Cracolândia agora, que Deus coloque nojo na boca deles na hora que eles forem colocar a droga na boca. Oro pelos presídios, oro por todos, entrego tudo e a todos em nome de Jesus. E também queria estar mandando um abraço o presidente do YouTube, seus acionistas, seus funcionários. Deus proverá na vida de vocês. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Uma boa noite a todos e um ótimo feriado. Mas não se esqueçam de Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele faz com que você enxergue, né? Que você tenha a visão de águia. Quando você deposita a sua fé no único, eterno, maravilhoso e suficiente Jesus Cristo, você tem visão. Aí você enxerga a sua vitória de longe. Fala, poxa, eu vou continuar trilhando o caminho de Jesus, porque a minha vitória está lá, nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Uma ótima noite a todos em nome de Jesus.